Nós lemos a carta aos Colossenses e, vendo o modo como o apóstolo Paulo refuta a heresia, nós podemos, a partir da refutação, através de um raciocínio reverso, nós conseguimos mapear quais eram as características dessa heresia. Uma delas mencionei agora, essa dimensão legalista do judaísmo, algo ligado fortemente a isso, o ascetismo que rejeita qualquer forma de prazer. Isso procedia mais, não tanto do legalismo judaico, mas isso era a expressão da absorção também de certos conceitos da filosofia grega. O gnosticismo nascente, o gnosticismo embrionário, foi uma espécie de milkshake, desculpem essa expressão, mas é isso, é uma espécie de milkshake de várias ideias que existiam na época. E dentro dessa mistura, dentro desse amálgama todo, existiam elementos da filosofia grega. E a filosofia grega entendia que a matéria é má. E sendo a matéria má, nós não podemos dar à matéria nenhum tipo de prazer. O corpo é matéria. E sendo o corpo matéria, ele não pode ser agradado, ele não pode ter prazeres. Então, a tendência do gnosticismo asceta, que rejeita esses prazeres, que judia do corpo, era, por exemplo, rejeitar o casamento, porque o casamento implica em prazeres corporais. Então, a proibição do casamento, para que a pessoa não tivesse prazeres físicos. A abstenção de alimentos também com essa dimensão, jejuns e tudo mais, para que o corpo sofresse. O corpo tem que sofrer, o corpo não pode ser agradado, porque o corpo é mau, e é mau porque é material. Esses elementos todos existiam nas concepções dessa seita, dessa heresia que se formava ali e que se disseminava ali no vale do rio Lico, na Frígia, onde se erguia a antiga cidade de Colossos. Eles também ensinavam cultos dos anjos. Esses cultos dos anjos, ao que tudo indica, tinham certos objetivos. Eles acreditavam que os anjos dominavam os astros. E os astros, por sua vez, controlavam o destino dos homens. Então, se eu agradasse os anjos, se eu cultuasse os anjos disporiam os astros de tal forma que essa disposição favoreceria o meu futuro, o meu destino. Então, essas coisas existiam também. Todas essas especulações, superstições ligadas ao paganismo greco-romano, as concepções ligadas ao judaísmo legalista, as concepções ligadas à filosofia grega, tudo isso era envolvido ali num amálgama religioso, filosófico, que foi chamado mais tarde de gnosticismo. E pior, para piorar a situação, é isso que nos assusta quando nós olhamos esse modelo. Para piorar essa situação, os proponentes, os mestres dessas coisas todas, eles não pegavam somente elementos do judaísmo, da filosofia grega, do paganismo, de um modo geral, espalhado pelo Império Romano, não. Eles pegavam também elementos do cristianismo. E era nesse ponto que estava o perigo. Porque eles falavam de Jesus. Eles falavam sobre Jesus, eles falavam sobre as coisas que Jesus ensinou, eles pegavam elementos da doutrina cristã e misturavam nessas coisas. Então os crentes, eles olhavam para isso e diziam, eles são evangélicos. Eles diriam isso hoje em dia. Eles olhariam, hoje em dia, essa seita seria olhada por nós e nós diríamos, não, eles têm algumas doutrinas diferentes, mas na verdade eles são evangélicos. Eles têm ali algumas posições próprias da denominação deles, mas na verdade, no fundo, eles são evangélicos, tanto que eles falam sobre Jesus e tudo mais. E de fato, parece que os gnósticos se aproximavam dos cristãos e eles se infiltravam nas igrejas com um discurso bastante cristão, bastante evangélico. E depois de algum tempo, então, eles puxavam da manga os seus conceitos ligados aí a essas filosofias falsas todas, e contaminavam a igreja com essas coisas. O maior perigo, talvez,
dessas seitas, segundo percebemos aqui em Colossenses, é que essas seitas gnósticas, aqui no começo parece que era só uma seita, se formando ainda e se disseminando. No século II, esse modelo, chamado então gnosticismo, chegou a mais ou menos 800 seitas desse tipo que propunha esse tipo de ensino. Isso só na Gália, isso só na França. Cerca de 800 seitas que tinham essas colorações gnósticas. Mas aqui não, aqui parece que ela está ainda formando ainda o seu tronco principal. E o problema maior que o apóstolo Paulo condena aqui com bastante veemência, além dos conceitos todos que eu mencionei agora, era o fato de que essas seitas, na sua coloração falsa cristã, ela propunha uma redução da pessoa de Cristo. Dizia o quê? Olha, Cristo, entre os diversos anjos, que são emanações do protopai, do Deus Pai, entre os diversos anjos que controlam aí os astros e consequentemente o destino dos homens, Cristo é uma dessas emanações. Ele é um anjo. Ele é uma emanação de Deus como muitas outras. Então, com isso, Cristo era reduzido a uma entidade qualquer, como um anjo qualquer. E a adoração a Cristo, o serviço a Cristo na igreja, era praticamente destruído. E a soteriologia cristã, que vê Cristo como o próprio Filho de Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados, tudo isso é rechaçado. A corporeidade de Cristo era negada, dizendo, olha, Cristo não tinha um corpo físico. E a ressurreição também era negada. Olha, Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque a corporeidade de Cristo implicaria na sua impureza. Corpo é material. A ressurreição de Cristo implicaria na sua impureza. A ressurreição envolve um corpo material. Tudo isso era negado e, consequentemente, o evangelho era atingido no seu coração por causa dessas mentiras todas.